Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 26 de janeiro, nós celebramos a festa de São Policarpo, ele bispo de Esmirna e Marte. Ele é dos santos que marcam um período depois dos apóstolos, mas que tiveram contato diretamente com os apóstolos. Com nosso Senhor, não todos, mas com os apóstolos, sim. São Policarpo foi discípulo de São João, o evangelista e apóstolo evangelista. Então, ele aí do ano 69, foi bispo de Esmirna, atualmente é a região da Turquia, né? No segundo século, morreu como mártir, vítima da perseguição romana com 86 anos. Morreu idoso. Então vamos contar um pouco sobre a vida deste santo e tirar algumas lições para a nossa vida no dia a dia. Ele é um dos padres chamados os Santos Padres, não? Padres apostólicos, que pertenciam ao número daqueles que conviveram diretamente com os apóstolos, e naquele período greco-romano entre Oriente e Ocidente havia muitas divisões, heresias no começo, não? E também problemas disciplinares. O Ocidente celebrava a Páscoa em uma data, o Oriente em outra. Então ele foi essa ponte que ia sempre a Roma resolver os problemas das igrejas particulares. Foi sagrado bispo pelo próprio evangelista São João e o mesmo apóstolo evangelista que determinou que ele tivesse aquela sede em Esmirna. De caráter reto, de alto saber, amor à igreja e fiel à fé verdadeira, à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo de 86 anos escondeu-se até ser preso e assim foi levado para o governador que pretendia convencê-lo de negar a Cristo. Então houve uma perseguição, explodiu mais uma, ele estava aí velho com 86 e fugiu, se escondeu em realidade. Então aqui me detenho, não é que tenha tido medo de negar a Cristo, é porque nós vamos um dia ver que no martírio nós temos que fazer de tudo para jamais negar a fé, mas não necessariamente nos entregar à morte de primeira. Se mantém o instinto de conservar a vida e quando nos acurralarem, aí é morrer por Cristo. Mas então, se ele fosse um covarde, ele não teria morrido mártir. E nosso Senhor viu o amor, a vida correto, mas permitiu que ele fosse acurralado e ele, mártir, assim morreu como herói da fé. Então não me detenho e já fecho parênteses para nunca pensarmos mal dos santos. Quando nós pensamos mal dos santos é porque nós estamos pensando errado sobre eles. Simples assim. Aí o imperador, tendo um velho de 86 anos, respeitável, disse para Policarpo negar a Cristo. E olha a resposta deste homem: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Para que negá-lo? Isso nos serve muito, almas, porque nós somos rebeldes, todos, hein? E nós pensamos mal de Deus. Quando acontece uma tragédia, por que, meu Deus? Quando vem a tragédia na igreja, na sociedade, mas e por que eu nasci nesse século? Isso é pensar mal de Deus. E o santo não pensou isso. Olha, Senhor, eu sou velho, discípulo do seu apóstolo, e esse infeliz idólatra vai me matar? Não. Cristo, e repito as palavras, há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele.
porque os males que recebemos vêm da mão dos homens, das nossas próprias e criminosas mãos sobre nós mesmos e do diabo. Deus não envia males para ninguém. Aí ele repete: como poderei negar aquele a quem prestei culto e rejeitar o meu Salvador? Ou seja, é uma coisa inconcebível para o nosso querido velho aqui de 86 anos. Ele, nascido em família já católica, por volta dos anos 70 na Ásia Menor, atual Turquia, na sua juventude foi aos pés do apóstolo São Paulo e também foi ele discípulo, em realidade ele foi discípulo de São João Evangelista e mestre de São Irineu, o francês, também doutor, ele doutor e padre da igreja também. Inácio, em seu trajeto para o martírio, no ano 116, escreveu cartas para São Policarpo e para a igreja de Esmirna. Então, Santo Irineu, que também vai ser mártir, e São Policarpo tinham cartas contínuas aí entre eles. Nos dias do Papa Anacleto, Policarpo visitou a Roma, como lhes dizia ao princípio, a fim de apresentar às igrejas da Ásia Menor, que observavam a Páscoa no 14 de Nissan, igual aos judeus. Aí o Papa, também mártir, vai corrigir isso, para que celebremos a Páscoa, uma lua, cai na mesma lua, cheia do mês dos hebreus, mas vamos celebrar depois, para não coincidir. Raramente coincidimos com a mudança do calendário aí no século XVI, às vezes coincide, mas para não confundir a Páscoa nossa, de Nosso Senhor, com a Páscoa dos hebreus, que não tem vínculo nenhum. Isso já estava resolvido para não judaizar o catolicismo, não? Coisa que hoje se vê grotescamente acontecer, mas desde o princípio, todo elemento hebreu é um elemento inimigo da nossa fé. Então não se judaiza a religião católica sem dissolvê-la. Estando nesta ocasião por falar com o Papa, ele zanzando por Roma, como nós estamos zanzando por este estado, muito bom, graças a Deus, ele encontrou dois hereges famosos. Um se chamava Marcião e o outro Valentim, que deu o nome os valentianos, que seguiam esse infeliz Valentim, e os marcianos, que não eram extraterrestres, mas que serviam os que tinham as heresias de Marcião. Aí eles perguntam ao velho santo: o senhor nos conhece? Sabe quem somos? E o santo respondeu: sim, primogênito de Satanás. Olha isso, repito e vamos dar uma rebobinada ao princípio do sermão. São Policarpo é discípulo de São João Evangelista, que é chamado apóstolo do amor. Tanto que São João e São Policarpo seguramente ouviu, São João morreu quase centenário, e velho, ele repetia o dia inteiro, né? Amai-vos, filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Aí os discípulos de São João estavam já cansados de ouvir isso o dia inteiro, e falaram: mas São João, por que o senhor repete isso o dia inteiro? Ele falou: porque esse preceito eu recebi do Senhor. Mas o mesmo também diz, uma das suas epístolas, que ao herege nem dizei ave, nem oi, nada. Não tenhais contato com eles. E então o amor que vem de Nosso Senhor abomina o mal. A caridade verdadeira. O herege é herege. Ele não é irmão separado, ele não é irmão maior como o hebreu não é irmão de ninguém que é cristão, hein? Não são nossos irmãos de modo algum. São criaturas de Deus que, se um dia forem afundados numa pia batismal e ressurgirem, serão nossos irmãos. Caso contrário, não são. O idólatra não é nosso irmão, porque não tem a Deus como pai, não tem a igreja como mãe, não tem a Santíssima Virgem, então irmão nosso não são.
Pode ser irmão entre eles, tendo o diabo por pai, mas a nós não. O protestante não é nosso irmão, nem separado, nem fracionado, nem nada. Ele é um herege. Porque eles não têm a igreja por mãe, a Santíssima Virgem por mãe. E como diz São Luís de Montfort em uma das suas orações, que Deus não aceita nada que não passe pelas mãos da Santíssima Virgem. Então essas almas não querem estar nas mãos da Santíssima Virgem, então são rejeitadas por Deus até o dia que eles se convertam. Então esses dois aqui, Valentim e Marcião, eram apóstatas, foram batizados, eram sacerdotes, apostataram, inventaram uma igreja paralela, cismática, e o santo diz sim, primogênito de Satanás. Este é o discípulo do mestre da caridade. Ele escreveu muitas cartas às igrejas, principalmente aos filipenses, e é muito interessante, porque só resta uma entre nós. E nas cartas se nota que ele lia muitas epístolas de São Paulo. Hoje os modernistas dizem que as epístolas de São Paulo eram cartinhas de São Paulo para as igrejas. Mesma coisa que a gente ficar lendo a carta da nossa bisa para o nosso vô quando mudou de um estado para o outro. Já ouvi esse absurdo, hein? Então que nós ficamos lendo cartas particulares de um apóstolo muito bem, mas que era para eles e não serve para nós. Pois então, São Policarpo também tinha o Espírito Santo sobre ele, porque teve um contato direto com o apóstolo. Mas ele não era apóstolo. E para transmitir a doutrina apostólica, ele lia a carta do apóstolo São Paulo e transmitia para as ovelhas de Cristo. Porque as cartas dos apóstolos não eram cartinhas de notícias e correções. Era o Espírito Santo, o Espírito Santo falando, corrigindo e alertando os erros dos filipenses, que vai repercutir até a consumação dos séculos. Por isso é uma carta atual. São cartas atuais. Não foi só para os filipenses, é para nós também. Então, essa visão da onisciência do Espírito Santo, que conhece muito bem as ovelhas que vão entrar no redil, e as pulgas, sarnas e doenças são as mesmas. E nestes escritos temos para sempre a cura das enfermidades das ovelhas de Cristo. Pois então, São Policarpo é a testemunha que sempre foi assim feito. Sempre. O Espírito próprio católico. Então ele cai depois nas mãos de duas tentativas de martírio. A primeira foi ser queimado. Só um detalhe a mais, se me permite. Na carta que temos de São Policarpo aos Filipenses, tem 34 citações do apóstolo São Paulo. E muitas do Antigo Testamento também. Então, esse espírito próprio do Novo Testamento que interpreta o Antigo ao Novo vendo o nosso Senhor. Como a igreja sempre fez. E sempre fez desde o seu princípio. Então ele foi, condenado à morte pelo procônsul romano Antonino Pio, que não era nada piedoso, hein? Era um homem crudelíssimo. E as autoridades civis tentaram persuadi-lo de abandonar a fé por causa que ele era velho, em respeito aos seus cabelos brancos, mas ele respondeu como lhes disse: como vou negar a Cristo, sendo que dele nunca recebi nenhum mal? Eu tenho servido Cristo por 86 anos, ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Eu sou crente, no sentido de homem que crê. Porque o crente que a gente chama de crente, ele é descrente, hein? Ele não crê em Nossa Senhora, nos sacramentos, na igreja, então ele não merece esse nome. Os descrentes são eles, e nós somos crentes sim, porque cremos em nosso Redentor. Então resolveram queimá-lo, puseram numa fogueira, e diante do horror das chamas, este santo fez uma oração a seguinte: Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, vosso Filho predileto e abençoado, por cujo ministério vos conhecemos,
Deus dos anjos e de toda a onipotência, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em vossa presença. Eu vos louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre os vossos mártires e de compartilhar do cálice do teu Cristo, para ressuscitar a vida eterna da alma e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser recebido na vossa presença como uma oblação preciosa e aceitável, preparada e formada por vós. Vós sois fiel às vossas promessas, Deus fiel e verdadeiro. Por esta graça e por todas as coisas vos louvo, bendigo e glorifico em Jesus Cristo, eterno e sumo sacerdote, vosso Filho amado. Por ele que está comigo, convosco, e o Espírito Santo, glórias vos seja dada agora e pelos séculos vindouros. Seja bendito para sempre ao Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos dos séculos. Amém. Ele disse amém, e o fogo não queimou ao nosso ancião, bravíssimo, porque Deus, nosso Senhor, aceita a sinceridade da resignação do velho temeroso de Deus. O fogo não queimará. Então ele foi sentenciado à espada. Os homens, por suas próprias mãos iníquas, vão separar aí ele do tempo para a eternidade, mas o fogo não será esse verdugo. Como outrora 3 jovens na fornalha louvaram a Deus e foram das chamas preservados, nós vamos ver um velho sozinho na fogueira que, louvando a Deus, também vai ser preservado de todo o ofício do fogo e seus tormentos. Então, queridas almas, São Policarpo é um santo velho no tempo e na idade, mas a alma de São Policarpo não é uma alma velha. Nosso Senhor diz, se não me falhar a memória, no profeta Isaías, não, os que conhecem o Senhor serão como as águias. Os antigos diziam que a águia, ela ficava afiando o seu bico e ela se rejuvenescia. Os antigos gregos, bom, nós sabemos que infelizmente não é assim, mas a ideia é essa. Quando nós preparamos nossas armas para o combate contra o diabo, os vícios e o mundo, a nossa alma fica jovem com a força própria dos jovens, de antigamente, para encarar o inimigo que temos diante de nós. É a alma de São Policarpo, velho com rugas, 86 anos no seu RG, mas a alma jovial, totalmente valerosa, corajosa, sensata, prudente e totalmente abandonada aos desígnios de Deus, porque Deus não permite nada que nos leve para o inferno. Já que Ele não manda nenhum mal, até os males que o diabo cansa de inventar, se cansa de investir, os homens malignos e perversos colocam no nosso meio. Deus tem um laboratório que Ele faz um soro antiofídico dos males. Por isso São Paulo vai dizer, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. São Policarpo é a prova disso. As chamas não queimam, mas a espada separa aí sua cabeça do seu corpo, mas ninguém o separa de Deus nosso Senhor. Esta é a conduta, queridas almas, com isso concluo, de todos os tempos do catolicismo. E os senhores, como bons nordestinos, sabem que nós, aqui, os nossos, foram criados à sombra da cruz, lágrimas de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, Senhor dos Passos, Via Sacra, porque este sol que sabe fazer o seu serviço, a parte de sangue, suor e lágrimas do catolicismo manteve até um tempo. Hoje são só poucos os que têm esse espírito da fidelidade da cruz, do Cristo que vai nos dar prêmios e glória lá em cima, e aqui só suor e lágrimas. E estas práticas foram fazendo com que sempre a cruz de Cristo fosse perpetuada, seguida, carregada com almas nobres, nobreza de alma. E hoje nós vemos em tradição, é assim, não é tradicional como devia ser. Nós nos arrastamos carregando a cruz de Cristo.
Isso não é espírito católico. Nosso Senhor caiu e se levantou e seguiu seu calvário. Nós vemos aqui São Policarpo até se esconder para não sofrer o martírio, mas diante daquele acurralamento não se foge do sangue a se derramar, do suor a se derramar, da fidelidade a se observar, porque se fugir disso, vai perder a Deus. Então, queridas almas, peçamos esse espírito próprio dos santos de verdade, dos santos dos antigos tempos, que vão causar novamente na cristandade essa repercussão de espírito de cruz de Cristo, sem o qual ninguém dura até amanhã unido a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.